Fala galera, Vicente Fachal aqui. Hoje nós vamos começar com uma conversa séria. Depois eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. E aí no final eu vou contar uma história mesmo, uma aula. Como vocês sabem, eu sou historiador, sou professor de história, de filosofia, sociologia, e eu vou dar uma pequena palhinha de história para vocês. Mas antes disso, por favor, se gostarem do que eu vou conversar com vocês, a aula, a comédia, tudo, se gostarem, se inscrevam no meu canal, deixem um like, que o like de vocês é muito importante, a inscrição também é muito importante, já cheguei a 30, vamos aumentar, eu amo vocês, então, por favor, me ajuda aí. Antes de eu começar a contar minhas histórias que aconteceram comigo, eu quero, primeira coisa, é falar com os pais. Com os pais e com os filhos. Conversem com seus pais. Tenham essa noção de ter o papo com seus pais, conversem com seus pais. Porque é muito triste ver pais perdendo filhos novos e é triste, a depressão é uma coisa muito triste. Então, por favor, conversem com seus pais sobre tudo. Eu sei que é difícil conversar sobre sexualidade, sobre outras coisas que vocês têm em mente, mas, cara, são seus pais, eles vão entender o seu caso. Eles têm que entender, eles são seus pais, foi eles que te criaram, foi eles que te botaram no mundo, entendeu? É muito triste perder filhos, netos, então sobrinhos, primos, amigos, filhos de amigos. Então, por favor, conversem com seus pais. Mais uma coisa que eu vou falar, essa história aconteceu comigo antes, foi quando eu era da outra religião, da religião Umbanda, e aí aconteceu comigo. Então, não vamos... Isso aconteceu comigo, não aconteceu agora. Eu ainda não estou frequentando nenhuma religião no momento, mas aconteceu comigo. Primeiro, como vocês sabem, eu era da Umbanda. Não sei se vocês sabem, quando a gente entra no terreiro de Umbanda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saudar Exu, e aí, para depois a gente entrar. Quem é da Umbanda sabe, tem que saudar Exu, tem que alimentar Exu, tal, acender vela para Exu. Desculpa. Então, nesse dia, foi muito engraçado. Porque, como vocês sabem, eu tenho minha visão espírita é muito grande, né? E aí, nesse dia, baixou-se o tranca-rua das almas na porta da casa de Exu. Todo mundo olha para a pessoa que está incorporada. E a pessoa que está incorporada é baixa. Como eu tenho a visão, eu olhava para o alto. E aí, quando ele terminou de conversar, eu conversando com ele conversando comigo e eu olhando para o alto. Quando eu terminei, minha prima: Vicente, por que tu conversou com o seu tranca-rua olhando para cima? Eu falei: ué, porque eu estava olhando para ele. Aí ela começou a rir, porque foi engraçado, porque ela falou: nunca vi ninguém conversar, porque a pessoa conversa com a pessoa olhando para cima. Nesse dia foi engraçado, tá? Mas o mais engraçado foi o que aconteceu comigo depois. Rolou a sessão, tudo direitinho, né? Aí teve lá, era dia de Exu, a pessoa incorporando, tal. E aí terminou a incorporação, entramos pro centro, que era lá fora, fez a limpeza nas pessoas. Nós entramos. Eu estava incorporado, desincorporei, fui no banheiro, esqueci de amarrar minha calça. Porque minha calça era de tactel, uma calça branca de tactel, acho que é tactel, aquele pano, não sei o nome do pano,
Eu esqueci de amarrar. Fomos. Quem baixa? Seu Exu Caveira, no meu primo. Falou com todo mundo e tal. Não sei se vocês sabem, para quem não sabe, pá. Na hora que chegou para mim para falar, ele foi me limpar. E na hora que ele estava me limpando, que ele fez assim, começou por cima, quando ele chegou perto da parte de baixo, ele puxou. Vum! Quando ele puxou, a calça foi junto. Sorte que eu estava de cueca. E sorte que foi no período da pandemia. Não tinha quase ninguém na... Não, quer dizer, não tinha ninguém de consulente. Mas foi engraçado porque quando ele puxou, minha calça foi junto. Vupt! Minha cueca apareceu. Todo mundo riu. Quer dizer, todo mundo que estava ali, né? Todo mundo riu. Eu corri, levantei as calças. Aí eu também, naquele desespero, dei uma risada e ele, brabo, como ele sempre vem, brabo, o seu Caveira vem muito brabo, falou, de que vocês estão rindo? Aí o pessoal falou que aconteceu tal, mas eu sei que depois disso eu tomei uma calça riada. Mas todo mundo até hoje lembra da calça riada que eu tomei. Porque foi muito engraçado, porque eu tava... Sorte que eu tava de cueca, uma cueca de desenho, né? Aí começou a zoar, a brincar comigo. Depois disso, todo mundo, quando o seu Caveira vinha, todo mundo segurava as calças para falar com ele. Todos, mulher, homem, todos, com medo de que quando ele fosse fazer o passar a mão, dar o passe, ele arrancar a calça. Foi muito engraçado, foi uma cena muito engraçada. As pessoas que estavam lá riram muito. Depois nós tomando um café, porque sempre depois, no final, a gente fazia um lanche, e o pessoal comentando, rindo, me zoando pra caramba. Até hoje me zoam da calça riada. Foi muito engraçado. Agora eu vou contar um pouquinho de história aqui. Né? Como vocês sabem, e como eu estou falando de religião, é um pouco da religião que vem a ser da religião católica, sobre a Inquisição. Vou comentar com vocês sobre a Inquisição. A Inquisição foi um tribunal católico que começa na França no século XIII, por Dominique Guzman, fundador das ordens dominicanas, que julgava os hereges e os mandava para as fogueiras por ordem do Papa Honório III. E quem eram os hereges e os hereges e a... Quem eram os hereges que julgavam os hereges, né? Eram pessoas que, como a nossa avó não indica, toma chá de boldo, chá de camomila, quebra pedra, não sei o quê. Isso era taxado naquela época como bruxa. E aí as pessoas denominavam eles como bruxos, e aí tacavam para a fogueira. Eles eram torturados para se declararem culpados e eram jogados na fogueira. Eram queimados mesmo, não é mentira, não é filme, não é história da carochinha, eram queimados mesmo. Eles eram jogados na fogueira, eram queimados, tratados como bichos. O que eles faziam, e outras religiões também, negros eram tratados como hereges, judeus e outras religiões, que não fossem a católica. O que eles faziam? Em Portugal, o que Portugal fazia? O rei de Portugal, como lá tinha muitos judeus e os judeus que davam dinheiro, o que ele foi obrigado a fazer? Batizar todos os judeus e transformar eles em cristãos novos. O que eram os cristãos novos? Novamente, eram pessoas que eram abençoados pela igreja,
eram batizados pela Igreja Católica para serem dados como cristãos e assim não serem presos e mortos. Muitos judeus em Portugal fugiram para o Brasil. O Brasil era período colonial. Vamos para o Novo Mundo, porque o Novo Mundo ainda não chegou à Inquisição e a gente vai morar lá, a gente continua fazendo nossa religião, não tem perigo. Tá. Mas a Inquisição chega ao Brasil. E aí o que acontece? Muitos padres começam a denunciar esses cristãos novos, esses judeus, para fazer o quê? Eles pegavam essas pessoas e como os judeus não podiam comer carne de porco no período, tem um período que eles não podem comer carne de porco, tem a sua religião, tem sua leitura, tal. Eles não poderiam fazer aquele negócio. Eles escondiam aquilo, mas muita gente era pego. E aí o que eles faziam? Prendiam essas pessoas. No Brasil ninguém foi incendiado, ninguém foi morto por queimado. Ninguém. Foram todo mundo daqui para Portugal ou para Espanha para serem queimados, para serem julgados. Tinha julgamento aqui. Aí eles eram julgados, vai para a fogueira. Manda para Portugal. Em Portugal eles eram queimados, torturados, queimados. Eles se declararam, de tanto se torturar, não tem como você não se declarar culpado. Não tem como você dizer, eu não sou um herege, eu não sou um bruxo. Você era torturado, eram várias torturas. Então, muita gente morria. E aí o que a igreja fazia? A igreja pegava os bens daquela pessoa que foi levado para Portugal, ficava com os bens para eles. A Igreja Católica pegava aqueles bens e ficava para eles. Teve uma época que Portugal estava com tanto medo das pessoas morrerem ali, que o rei fez? Pegou um balde, reuniu um monte de judeus, as crianças, os judeus, todos. Pegou um balde, pediu para o padre vir, rezar aquela água e jogou. Literalmente, jogou no povo. Pegava vários baldes e jogava no povo e dizia que agora eles eram cristãos. Cristãos novos. Eram novos cristãos. Né? Aí, essa Inquisição durou muitos anos na Idade Média ali, na Idade Média, na Idade quase moderna e tal. Houve muita perseguição das pessoas. Foi um período muito caótico para o povo, tanto brasileiro, quanto português, quanto espanhol. Muita gente morreu sem ter culpa, sem ter o porquê de estar morrendo. Tinha gente que tinha ódio do outro, ia dizer que ele era herege, que ele participava de bruxaria, que eles eram bruxos. Uma dos lugares que foram mais perseguidos foi em Salem. Todo mundo sabe que Salem foi muito perseguido, houve muita morte. Espanha teve muita morte por bruxaria. Isso vai mudando conforme vai percebendo que aquilo ali não era mais lucrativo para a igreja, porque tudo que lucrava a igreja estava lá. Pode ver, desde o início a igreja está sempre ali querendo arrecadar os seus. Então, quando vê que não tem mais lucro, a igreja começa a diminuir a perseguição. Os templários, aquele negócio, como vocês sabem, teve aquela reunião da igreja, muda o Papa, muda a ideia da religião, aí começa a vir outras religiões tiradas do católico, como Lutero com a sua religião, vem as ortodoxas da Inglaterra, e aí começa a melhorar. Isso é um pouquinho da história dos cristãos novos. Eu estou contando essa história porque foi meu TCC, e eu gosto dessa história de Inquisição, de perseguição. Eu gosto de ver filmes sobre perseguição. Tá. Se vocês gostaram, se quiserem mais histórias sobre religião, sobre perseguição, sobre história, pode me mandar. A
direct no Instagram, aqui, que eu conto mais histórias. Fiquem com Deus, Papai do Céu proteja vocês, conversem mais com seus filhos, conversem com seus pais, por favor, não vamos fazer besteira. Eu sei que essa doença que está mundialmente é uma doença, a depressão é uma doença que está já aí. Vamos conversar com seus filhos, não vamos deixar eles entrarem em depressão, se perceberem alguma coisa, levem no psicólogo, não é maluco quem vai para psicólogo, quem vai para psiquiatra, isso é bobeira. Tem um monte de gente fazendo, artistas, pessoas famosas, pessoas... Então conversem, abracem seus pais, tenham isso na cabeça. Então fiquem com Deus, se gostarem, deixa o like, se inscreva no meu canal, o like de vocês é muito importante, aperta o sininho que vai notificar que eu estou enviando mais vídeos para vocês. Da próxima eu passo outro vídeo, não sei de que eu vou falar, me pediram para me conversar com vocês sobre um monte de histórias, São Cipriano, me pediram, mandaram um direct para mim conversar com vocês, como eu estou falando de religião, de história, de terror, falar sobre São Cipriano. Depois eu vou dar uma estudada, porque eu sei quem é São Cipriano, o que ele fez, algumas coisas, mas eu tenho que ler mais para poder passar para vocês. Eu sei dos livros de São Cipriano, que são muito perigosos, abrem portais, abrem ideias mirabolantes. Então fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe vocês. Beijo.